A intenção de trazer o Martim para a parceria junto ao Porto Belo, sem dúvida, foi pela produção arquitetônica que ele tem ao longo da sua carreira. É um arquiteto formado pela Escola Paulista, dentro da FAU-USP. A gente considera o Martim um arquiteto daqueles genuínos, aqueles clássicos que a gente comenta, né? Porque ele consegue trabalhar desde a parte da cidade, né? Desde a escala da cidade até a escala do objeto, ou seja, da sociedade ao indivíduo. Trabalhando num projeto social ou num projeto público, né? Ou uma praça, um parque, até uma exposição, um projeto de uma exposição, ele consegue transitar muito bem por todos esses projetos e tipologias de projeto, né, além do engajamento junto às entidades de classe. Eu me considero um arquiteto brasileiro, né, eu já te falei isso, porque minha formação toda de arquitetura, enfim, toda a minha formação profissional foi aqui, e a minha rede toda de relações também é toda aqui, mas a minha infância foi muito ligada à minha família que estava na Argentina e, enfim, tinha uma relação cultural, assim, digamos, né, de literatura, cinema. Eu gostava muito do cinema argentino na época que eu comecei a pensar em o que eu ia fazer. O cinema argentino estava num momento muito legal, enfim, isso me conectava também com a Argentina, então eu tenho essa duplicidade na formação. Esse escritório tem a ver com São Paulo, né, porque a gente fica aqui entre dois prédios que para mim representam São Paulo. O Itália, que é o edifício mais alto, foi durante um bom tempo o edifício mais alto de São Paulo, é um ícone do centro. E o Copan, que é do Oscar Niemeyer, que é um edifício também que é uma influência para todo mundo que trabalha com arquitetura. Então esse escritório tem essas duas vistas ao mesmo tempo, que faz a gente se sentir em São Paulo mesmo, não tem como negar. Você trabalhou muito com o Paulo Mendes da Rocha, que entendia essa vertente quase política, né, da arquitetura. Você acha importante essa infusão no seu trabalho, quando você, como arquiteto, o que está acontecendo ao seu redor tem um impacto nas suas ideias? Tem um impacto. O que está acontecendo no contexto político tem um impacto, mas eu penso a política na arquitetura mais ao contrário. Como que o nosso trabalho pode ter um efeito, eventualmente, político, né? Aí entendendo política de um modo bem amplo, né? Sim, porque claro. Eu considero, isso é uma coisa também que eu acho que o Paulo, de alguma maneira, sem talvez verbalizar, considerasse, que qualquer projeto que a gente faz acaba tendo uma função política também, né? O modo que você influencia o uso dos espaços e você permite, enfim, ou incentiva determinadas apropriações ou deixa a liberdade de uso mais evidente, isso acaba tendo uma função política também, né? Acho que tem muitos exemplos no Brasil, assim, rico em exemplos desse tipo de generosidade da arquitetura que permite, enfim, um espaço democrático, né? Sim. E eu acho que isso é uma marca da arquitetura brasileira em geral, não é minha específica, acho que é uma coisa, arquitetura pública, vem desde Niemeyer, né? A Marquise de Ibirapuera é um ótimo exemplo, que é um espaço gigantesco com uma função, né, assim, muito aberta. O vão do MASP, que também é um outro espaço dessa natureza. A própria Faculdade de Arquitetura de São Paulo, a FAU, ela é também um edifício que não tem portas, por exemplo. Então, esse tipo de coisa, acho que é uma visão política mesmo, né? Uma intenção política no projeto. Esses bares, esses restaurantes aqui é super ativo, né? Tem um monte, tem 32 nesses 6 quarteirões, tem 32 bares, restaurantes e tal, estavam todos fechando, né? Aí a gente conseguiu ganhar esse espaço que é de carro, né? Vaga de carro que não era usada, e aí eles sentavam nas calçadas, acabavam ocupando a calçada com mesa. Então a gente conseguiu liberar uma faixa de pedestre, melhorou para o pedestre. Para o restaurante dobrou a área de atendimento, né? A gente trabalhou pra caramba, assim, para conseguir viabilizar não só o desenho, o projeto, a execução, mas todas as aprovações necessárias, né? Projeto piloto, e aí ele virou um projeto que foi expandido para a cidade toda a partir daqui, que tem que ser renovado, eles vão avaliar a renovação ou não. Eu acho assim, pela aceitação que teve, é bem provável que continue. Quando a gente olha para o Brasil, a gente está falando de um país riquíssimo culturalmente, né? Ele é um híbrido de muitas culturas. Tem o colonialismo, você tem a influência africana, você tem
enfim, a lista continua. A maior comunidade libanesa fora do Líbano, a maior comunidade japonesa fora do Japão. Essa riqueza ajuda ou atrapalha o seu trabalho? Acho que é a grande maravilha, né, do Brasil. São Paulo também é especialmente diverso. Isso é incrível. Acho que é uma virtude mesmo que a gente tem de poder conviver com todas essas... E elas convivem muito bem, né? São Paulo é um bom exemplo, né, da convivência dessas forças, né? Tem bairros que são mais de uma colônia de outra, mas essa riqueza, né, da gastronomia em São Paulo é super diversa por conta disso. Isso é muito legal, né? Uma coisa que dá uma dimensão mais global para a nossa arquitetura. E eu acho que por isso até que ela é bem recebida, né, em vários lugares, né? Até a Suíça, por exemplo, que é totalmente diferente desse caos que a gente vê em São Paulo, ama a arquitetura brasileira, a gente tem um intercâmbio muito grande, enfim, acho que essa diversidade é uma riqueza. Uma curiosidade minha, eu sou um arquiteto frustrado, mas eu escrevo muito, e o que eles chamam de writer's block, né, quando você realmente não consegue, você olha para a página e nada sai. Isso é um fenômeno que acontece também na arquitetura, você sente isso, e o que você faz para se inspirar? No meu caso, acontece mais o oposto, assim, eu não paro Ideia nunca. Demais. Eu não paro de trabalhar nunca, é um inferno, porque você vai para a praia, você está lá, mas você está pensando, né? E o nosso trabalho é muito intelectual, no fundo, né? Porque tem uma dimensão do desenho e tal, mas você consegue continuar pensando no edifício, continuar concebendo e pensando. O que é importante é ter essas quebras, essas pausas, né? Porque esse fluxo contínuo exaure. Então, para mim, o que acontece é que quando estou num processo muito longo, de um processo de imersão, assim, eu preciso dar uma parada e ir para um outro lugar, sair de São Paulo, sair desse ambiente urbano, e isso acaba, cada vez mais eu me sinto conectado com uma dimensão de calma, de natureza e tal, como uma forma de me alimentar. Agora, no plano mais de inspiração mesmo, assim, o que eu mais gosto é de viajar. E ir para, assim, as memórias que eu tenho de viagens, acho que a gente acaba nem tendo consciência muito de quanto isso alimenta, como soluções de projeto, coisas que sensações que a gente tem em determinados lugares e a observação que a gente faz desses lugares, como é que configurado, né? Qual é a luz que tem, quais são os tons dos materiais, tudo isso acaba entrando meio no inconsciente, né? Voltando um pouco para a faculdade, quando você conheceu o Paulo Mendes da Rocha? Como foi esse encontro? Eu não conhecia, eu era bastante ignorante em arquitetura quando eu entrei na faculdade. Eu não tinha uma cultura, minha família não tinha uma cultura arquitetônica, não tem nenhum parente arquiteto, não tinha nenhuma referência, né? Ainda mais sendo uma família que não era daqui, então ele não fazia parte do repertório, digamos assim. Então eu conheci ele como uma pessoa antes de como arquiteto, né? E ele era muito carismático e fazia umas aulas muito diferentes das outras aulas, dos outros professores. Numa das aulas eu fiz uma intervenção, assim, corrigi, ele estava falando de literatura, eu corrigi, falei, não, mas esse livro não é desse cara. E ele, acho que chamou a atenção dele, ele falou, você não quer ir lá no estúdio, no escritório, fazer um estágio? Eu estou precisando de uma ajuda para fazer uma exposição em Cuba, uma Bienal de Arte que me convidaram, eu queria fazer um negócio que eu não sei fazer. Uns 6 anos que eu fiquei intermitentemente trabalhando ou lá ou na Bienal, a gente tinha um escritorinho na Bienal quando ia montar umas bienais, ou ia para o Rio fazer ópera. E como foi essa separação? Você aprende isso tudo, você passa todo esse tempo, cria todas essas memórias. Como foi quando você decidiu sair e ter a sua carreira? Então, não foi uma separação, na verdade, porque a gente tinha esse sequência de trabalhos, né? Era uma relação bem informal. Ao mesmo tempo que era profissional, eu aprendia muito, tive contato com todo o acervo e com a figura dele, eu fazia projetos outros, enfim, fui misturando. E a certa altura eu resolvi que eu queria ter o meu próprio escritório para fazer projetos de arquitetura mesmo, de edifícios, né? Até então eu fazia muito mais expografia, desenhos de exposição de cenários, junto com ele, alguns outros eu. E ele imediatamente começou a nos chamar para trabalhar com ele, né? Desenvolver os projetos dele. Então, a gente montou um escritório, mas na verdade continuou trabalhando junto.
Eu acho que isso é uma conquista, né? Uma construção que você vai fazendo. Quando você começa, é muito difícil. Primeiro você não tem uma voz própria, consolidada, né? E depois, que, enfim, é uma coisa que vai se formando e ao mesmo tempo você vai ganhando autonomia, né? Dentro dos projetos para fazer as coisas que você acha que são as mais interessantes. É uma coisa que a gente tem conquistado, assim, ao longo do tempo. A gente tem escritório há muito tempo já, né? Mais de 20 anos, né? Então, já tem uma obra construída e aí, enfim, isso vai ajudando, né? A cada projeto você vai conquistando mais autonomia e as pessoas te procuram porque já viram coisas que você fez, então isso vai ajudando, vai facilitando, o processo vai ficando mais suave. A gente tem uma obra super diversa, assim, cada projeto é de um jeito, porque é óbvio que o cliente ou a demanda ou a situação do projeto acaba influenciando muito o resultado, né? Então a gente muitas vezes faz coisas que a gente nunca tinha feito antes, né? E acho que isso é legal também, faz parte do processo. A melhor coisa é quando tem confiança, né, entre as partes, acho que isso é o que, se não tiver confiança, não vai sair um projeto bom. Se tiver confiança, vai construindo junto, às vezes mais, às vezes menos, às vezes com maior participação, às vezes menos, às vezes fica mais livre, mais autoral, assim, digamos, nesse sentido, de ficar mais próximo do que você gostaria de fazer para você mesmo. Outras vezes você tem que atender a determinadas demandas, mas em geral é uma construção que vai com o tempo, vai se consolidando, que eu acho que é maturidade mesmo do trabalho, né? Fora a arquitetura, o que mais você gostaria de fazer? Existe um plano de trabalhar em outros projetos que não tem a ver com a arquitetura? Essa história a gente fez muitos projetos de mobiliário e de coisas, objetos mesmo, né? Sim. Ao longo dos 20 anos que a gente nunca deu muita atenção. E aí agora a gente começou a dar mais atenção a isso e eu comecei a fazer mais também coisas, fazer com a mão mesmo, sabe? Fazer partes, você começa a compor com partes. A gente montou uma espécie de oficina lá em São Paulo, onde a gente está experimentando essas coisas. E isso é meio uma coisa entre utilitário, escultura. E isso está sendo uma coisa legal, porque é muito ligado ao meu trabalho, né? Mas é outra envolvimento. Uma pergunta um pouco delicada, mas eu tenho que perguntar. Eu tive mentores na minha vida e eu aprendi muito com certas pessoas. Como foi esse momento, a morte do Paulo para você? Foi um pouco surpreendente porque foi inesperado, assim, por incrível que pareça, que ele tinha 92 anos, né, e a gente estava sem se ver há muito tempo por conta da pandemia, então foi meio uma surpresa, né. Então a gente achava que ele não ia morrer nunca, era uma entidade, né, que ficava para sempre. E aí o que aconteceu foi que foi um choque no primeiro momento, mas depois também perceber que essas presenças, elas não são só físicas, assim, elas perduram de outro modo. Tudo bem que mesmo que não tenha acontecido muitas vezes, era uma figura com quem eu sabia que eu podia contar incondicionalmente. O fato dele não estar presente termina com essa possibilidade, o que é difícil, mas ao mesmo tempo o legado, né, a figura, a presença continua e ganhou mais importância de alguma maneira, né? E é um patrimônio que quem conviveu com ele tem, né? Uma riqueza que a gente tem que cuidar, preservar e manter, né? Na nossa vida. Eu sou igual ao que eu era quando eu entrei na faculdade. Você só aprende uma técnica para dizer coisas, para trabalhar, para fazer uma coisa que você acha interessante, mas acho que as coisas com as quais a gente lida, pensa e trabalha, a gente só vai reproduzindo coisas que vêm da nossa história mais profunda, assim, da infância, né? E acho que a gente só vai desenvolvendo modos, técnicas, formas de falar, linguagens, né? Dominando as linguagens, né? A arquitetura é uma delas, né? Eu comentei que eu queria fazer cinema, mas eu acho que tem uma diferença no resultado, mas não tem uma grande diferença no processo, assim.